Seja com a paz do Senhor. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Primeiramente, quero tributar a Deus por esta oportunidade, por estar sendo instrumento de Deus aqui essa noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre, toda a direção da igreja, que Deus abençoe pela festa, cada corpo de obreiro que nos recebeu toda a equipe de pastor que aqui se encontra. Que Deus abençoe tua casa e toda a tua família. Amém? Quem trouxe a tua Bíblia sagrada, e pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Vamos lá, porque o relógio só parou para Josué. E o tempo não para, né? Então vamos fazer a vontade de Deus, que Deus venha falar em cada coração. Amém? Quem vai tocar esse teclado comigo aí e me ajudar a pregar? Você me ajuda? Salmos 52. Verso 8. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu queria que toda a igreja olhasse aqui para frente agora e lesse esse texto bem alto em nome de Jesus. Toda a igreja bem alto. Agora eu queria que você lesse só a parte A. Toda bem alto, mas leia alto. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês entenderem. Presta atenção. O salmista aqui, ele está dizendo que ele é uma, mas ele está plantado aonde? O que a oliveira produz? Não. O que a oliveira produz? O que ela produz? A primeira coisa que o salmista está dizendo: eu sou uma azeitona dentro da casa de Deus. E depois da azeitona é produzido o quê? Então a primeira coisa que o salmista me mostra, dentro da casa de Deus tem um processo. Na casa de Deus só é trabalhado por processo. É o que o salmista está dizendo aqui. Então se assenta. O texto que nós acabamos de ler, o livro de Salmos é colocado num dos livros poéticos da Bíblia Sagrada. Salmos, nós não falamos capítulos, porque salmos são louvores cantados ao Senhor. O livro de Salmos também é conhecido como o livro do saltério. Salmo 33, verso 2, fala isso. Louvai ao Senhor com saltério, que é uma harpa de 10 cordas. Falar de salmos, nós falamos de grandes salmistas, como falamos de Emã, falamos de Etã, falamos de Asaf, falamos dos filhos de Corá, falamos de Agu, falamos de Salomão, falamos de Moisés, porque todos eles escreveram o livro de Salmos. Porque em 150 salmos, Davi, ele escreveu 73 salmos. O livro de Salmos, ele é dividido em 5 partes. Foram partes que foram ajuntadas e fizeram 150 salmos. E essas 5 partes representam os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. O que mais me chama a atenção é que cada parte, quando o salmista termina de escrever, ele termina sempre exaltando o nome do Senhor. O Salmo 52, quem escreveu foi Davi. Por que Davi não começou o salmo dizendo: eu sou uma figueira dentro da casa de Deus? Davi podia ter falado também que ele era uma romeira dentro da casa de Deus. Davi podia ter falado que ele era uma videira dentro da casa de Deus. Mas Davi, ele expressa dizendo: eu sou uma oliveira verde dentro da casa de Deus. A palavra oliveira, a tradução, significa resistência. Então mostra no Salmo 52, Davi dizendo: eu preciso resistir
dentro da casa de Deus. Parece que Davi sabia o mais difícil que tem é um cristão permanecer firme dentro da casa de Deus. É tão difícil, parece que Davi sabia a história de Cristo. Jesus, no seu ministério, ele entrou em 12 casas. E cada casa que Cristo entra é um milagre diferente. A primeira casa que Jesus entrou é a casa chamada a casa onde foi acontecido o casamento de Caná da Galileia. Nesta casa que Cristo entra, ele entrou para poder levar alegria. A segunda casa que Cristo entra é a casa da sogra de Pedro. Ele entra nesta casa aqui e leva a cura. Na terceira casa que Jesus entra, é a casa onde entrou o paralítico pelo telhado. E nesta casa aqui, foi onde Cristo fez uma restauração. A quarta casa que Jesus entrou, ele levou o arrependimento. Quando ele diz, não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. A quinta casa é a casa de Simão. Jesus entra para levar unção e perdão. Por isso que ele diz que os pecados foram perdoados. A sexta casa é a casa de Jairo. Na casa de Jairo, Jesus entrou. E todos nós sabemos que ele diz, Talita cumi, levanta. Então ele mostra aqui que Cristo ressuscitou esta criança. Na sétima casa, é a casa de Marta e Maria. Jesus entra na casa de Marta e Maria para poder levar a palavra, mostrando que cada casa que ele entra foram milagres diferentes. A oitava casa que Cristo entra é a casa do homem conhecido como Zaqueu. Na casa de Zaqueu ele entra para poder levar a salvação. Na nona casa é conhecido a casa do cenáculo. Na casa do cenáculo, onde aconteceu, ele leva a comunhão aqui entre os discípulos. Outra casa que Jesus entra é a casa de Emaús. Na casa de Emaús, ele entra para levar a visão espiritual. Na 12ª casa, ele leva para os discípulos o derramamento do Espírito Santo. Mas uma casa que Jesus não queria entrar era na casa de Caifás. Na casa aonde ele foi julgado. Então mostra que todas as casas, Cristo entrou por livre e espontânea vontade. Mas na casa onde ele veio para o teu povo, ele não queria entrar. Porque ele sabia também que era difícil permanecer dentro da casa de Deus. Quando Davi, ele expressa aqui, no Salmo 52, eu sou uma oliveira verde dentro da casa de Deus. Davi estava sendo perseguido por um pastor, estava sendo perseguido por um rei. E Davi resolveu refugiar aonde, pastor? Dentro da casa de Deus. Quando ele entra na casa de Deus, Davi fala para o sacerdote, Saul está me perseguindo, e eu saí sem lança, eu saí sem espada, eu saí sem escudo. E quando ele fala para o sacerdote, havia um pastor dentro do culto. E quando ele fala, o sacerdote responde, Davi, a única arma que eu tenho para te dar é a arma que você venceu o gigante Golias no vale de Elá. Aí quando ele dá a arma para Davi, a história diz lá no livro de Samuel que o pastor de ovelhas chamado Doeg vai de encontro a Saul e fala com Saul desta forma, pastor: se você quer pegar Davi agora, vai pegar ele dentro da casa de Deus, porque na casa de Deus nós buscamos refúgio, na casa de Deus nós buscamos paz, na casa de Deus nós buscamos restauração. Mas toda essa história do Salmo 52 aconteceu dentro da casa de Deus. Aí quando chega Saul chega com seus homens, o culto já tinha terminado, Davi já não estava dentro da casa de Deus.
Aí nesse dia morreram 85 sacerdotes dentro da casa de Deus. Aí Davi escreve o Salmo 52. Eu sou uma oliveira verde dentro da casa de Deus. Quando Davi escreve, eu sou uma oliveira verde dentro da casa de Deus, Davi me expressa, eu vou resistir perseguição, mas dentro da casa de Deus. Eu vou resistir calúnia, mas dentro da casa de Deus. Eu vou resistir a fofoca, mas é dentro da casa de Deus. Eles vão tentar me matar, mas eu vou continuar dentro da casa de Deus. Mas por que Davi, ele disse que ele era uma oliveira? Aí eu fui descobrir alguns processos da oliveira. O primeiro processo da oliveira é a azeitona. Para ela ser extraída, ela precisa passar por 4 processos. O primeiro processo, no tempo de Davi, tinha uma madeira, e nesta madeira colocava uma pedra, descia o peso, batia na azeitona, ele extraía o primeiro óleo, eles separavam o óleo dentro da casa de Deus. Depois eles colocavam a segunda pedra, extraíam o segundo óleo, pegavam o segundo óleo e colocavam dentro da casa de Deus. Depois da terceira pedra, extraíam o terceiro óleo, separava o terceiro óleo dentro da casa de Deus. E o quarto óleo é extraído também e colocado dentro da casa de Deus. Mas pastor, o que tem este óleo a ver com Davi? Aí é o que eu entro. O primeiro óleo que foi extraído da azeitona é chamado de óleo virgem, que significa óleo de adoração. Quando Davi estava sendo perseguido, Davi queria dizer, eu posso estar sendo perseguido na casa de Deus, mas eu vou ser instrumento de adoração. Eu posso estar sendo perseguido na casa de Deus, mas eu vou ser instrumento de louvor. Eu posso ser perseguido dentro da casa de Deus, mas Davi estava dizendo, mas na casa de Deus eu não saio. Pode me perseguir, pode me caluniar, pode me apedrejar, mas eu vou ser instrumento de adoração dentro da casa de Deus. Mas pastor, aqui não significa só adoração. O primeiro óleo significa o óleo da primícia. Você sabe o que Davi estava dizendo? No meio da minha perseguição, eu vou ser primícia dentro da casa de Deus. Mas pastor, a primícia é aí que está agora, que eu quero ver se você vai ser primícia dentro da casa de Deus. A primícia, no tempo de Davi, ela tinha hora para ser apresentada. Não podia apresentar primícia para o Senhor. É por isso que quando Paulo escreve a carta à igreja de Roma, ele fala assim, e Cristo ressuscitou como primícia no meio dos mortos. Por quê? Porque ele ressuscitou de manhã cedo. Você no que a primícia tem horário. Quer ver agora? Olha o que tem o poder da primícia de alcançar. Às vezes nós perguntamos para Deus o poder da primícia. Mas olha o poder da primícia. Coloca para mim em Gênesis capítulo 12. Vamos lá. Só para você entender o poder da primícia. O poder da primícia. Gênesis capítulo 12. Vamos lá? Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2. E far-te-ei uma grande nação. A primeira coisa que Abraão recebeu foi promessa. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A primeira coisa que Deus fez com Abraão foi essa. Abraão, aqui ele tinha 75 anos de idade. Deus resolve fazer uma promessa para ele. Quando Deus faz a promessa, Deus resolve voltar no capítulo 22. Para quê, pastor?
Vou te mostrar o poder da primícia. Coloca capítulo 22 para mim. Aí diz aqui, e aconteceu depois dessas coisas. Tem outra versão que não está tentou, porque a versão certa é provou. A primícia é fácil Deus te provar. Vou te mostrar. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo teu nome. Ele respondeu, estou aqui. Verso 2. Então Deus disse, pega agora Isaque, o seu filho, o seu único. Preste atenção. A primeira coisa, Deus falou, seu único. Abraão tinha 2 filhos. Então todo mundo acha que o texto está errado, porque Abraão tinha 2. Mas Deus falou assim, o único. Presta atenção. Quando Deus fala o único a quem você tanto ama, vai à terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Coloca para mim a outra versão anterior, que eu quero mostrar uma palavra. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali como quê? Ouvi 2 pessoas falando. Deus pediu Isaque como quê? Holocausto. Vou te mostrar o que Abraão fez. Verso 5. Vamos lá. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali e havendo. Mas espera aí, Deus pediu ele o quê? E o que ele deu a Deus? Ele deu a Deus a primícia. Porque o primeiro fruto é primícia. Deus pede a ele holocausto, ele fala, eu não dou holocausto, eu dou primícia. Mas quando ele deu a primícia, por quê, pastor? Porque Deus fez para ele a promessa, farei de ti pai de uma nação. Mas antes de Deus dar a nação, Deus fala, me dá a primícia dela primeiro, o primeiro filho. Quando ela apresenta a primícia, só para você entender, olha o que acontece. No capítulo 23, Deus fala, agora eu mato Sara. No capítulo 25, ele casa de novo. Coloca lá. Agora eu queria que aí, capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura. Vamos lá. Gerou-lhes Irã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. E Joquissã gerou a Sebá, a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abida, Elda. Esses todos foram filhos de Quetura. Verso 5. Porém, Abraão deu tudo que tinha a Isaque. Mas os filhos da concubina que Abraão tinha, deu a Abraão presente. É um texto que confronta, porque se são filhos do mesmo sangue, eles tinham direito a toda herança. Mas olha aqui o que aconteceu com esta primícia. O próprio Abraão disse para Isaque, eu vou te dar toda a herança. Tudo nas tuas mãos. Mas quando ele dá para os filhos da concubina, olha o que acontece. Ele disse assim, e deu a Abraão presente. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho, Isaque, ao oriente, para a terra oriental. Quando ele despede dos filhos, ele fala assim, para Isaque eu dou presente. Mas para os filhos de Quetura, para Isaque eu dou herança, para os filhos de Quetura eu dou presente. Mas vocês vão em direção à terra do Oriente. Por que Abraão disse para eles irem para o Oriente? Porque Deus já tinha dado tudo a Abraão. E Abraão não tinha conseguido pisar numa terra do Oriente. Mostrando para eles, o que eu não pisei, vocês vão pisar. Mas preste atenção. Mas o foco de Abraão não era esse. Porque o que importava para Abraão não era a herança. O que importava para Abraão, pastor, eram os presentes. Mas só olha o que aconteceu para vocês entenderem. Olha aqui. Fica todo mundo da fila aqui de pé. Todo mundo. Começou a fazer assim com Abraão. Olha Abraão. Vem cá, pastor. Abraão disse assim, fica aí. Olha o que Abraão fez. Eu te dou presente. A única terra que eu não tomei posse foi a terra do Oriente. Siga para o Oriente. E ele seguiu para o Oriente. Mas quando ele chegou no Oriente, ele foi caminhando rumo ao Oriente. A geração foi perdendo e morrendo.
E ele passava o presente de um para outro. Geração, em geração, em geração, em geração, em geração. Preste atenção, ainda não. Aí entra Mateus, vamos lá, capítulo 2. Mateus capítulo 2, para vocês entenderem. Preste atenção. Olha o que aconteceu, e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Abraão, o foco de Abraão era esse. Eu preciso passar o presente, geração em geração. Quando os magos receberam no Oriente, eles foram de encontro a Cristo. Coloca verso 2, vamos lá. E perguntaram onde está aquele que é nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Adorar é a primícia. O que Abraão deu, a sua geração, a geração dos magos veio, procurou Cristo. A preocupação de Abraão era essa: eu quero saber aonde vai chegar a minha geração. Eu quero saber a história do teu filho. Eu quero saber a história do meu neto. O importante não é a herança, o importante é o legado. O importante, Abraão preocupou: eu preciso fazer a minha família e de encontro a ele, e de encontro a ele. O poder da primícia. A primícia, ela tem poder de te levar em lugar que você nunca imaginou. Preste atenção. Por que, pastor? O primeiro fruto. O segundo óleo que foi extraído é o óleo chamado óleo da alimentação. O segundo óleo extraído da azeitona é conhecido como óleo da alimentação. Davi, dentro da casa de Deus, ele estava dizendo: eu estou sendo perseguido, mas eu quero ser alimento na vida de alguém aqui dentro. Davi estava dizendo: eu estou sendo perseguido, aquele que entrou aqui fraco. Eu estou sendo perseguido, mas aquele que entrou aqui ferido, eu vou permanecer dentro da casa de Deus, e ele também vai permanecer de pé. Sabe por quê? Por quê, pastor? Evangelho de Lucas, capítulo 15, é chamado o capítulo da perca. Um pastor perde uma ovelha. Presta atenção, um pastor perde uma ovelha. Uma mulher perde uma dracma. E um pai perde um filho. Aí eu fui entender o texto, porque o pastor perde a ovelha dentro da casa. A mulher perde a dracma dentro da casa. E o pai perde o filho dentro da casa. Então, Lucas, quando Cristo fala essas parábolas, ele está mostrando: toda perca nunca começa fora, toda perca começa dentro. Mas só que como começa a perca? Um pastor perde uma ovelha no meio de 100. O pastor, ele perdeu 1% do seu rebanho. Uma mulher perde uma dracma no meio de 10 dracmas. Ela perdeu 10% do que ela tinha. E um pai perdeu um filho com 2 filhos. Ele perde 50%. Quando Jesus prega esta palavra para os publicanos, sabe o que ele está mostrando? Ei, toda perca, ela nunca começa grande. Ela começa tão pequeno que quando você só vem na casa de Deus quando ela chega a 50%. Aqui Davi está dizendo: ei, eu quero ser instrumento de alimentação naquele que entrou aqui fraco. Eu quero ser instrumento para sustentar aquele que entrou aqui fraco. Mas por que, pastor, que Davi estava dizendo isso? Sabe por quê? Porque todo mundo que começa a morrer, morre dentro da casa de Deus. Mas esta noite Deus veio aqui para restaurar. Esta noite Deus veio aqui para transformar. Eu saí de Belo Horizonte para Belém do Pará para deixar uma palavra profética para a tua vida. Esta noite será a noite da tua restauração. Eu vim com uma palavra profética sobre a tua vida. Esta noite é a noite de restauração. Pastor, mas eu não estou suportando o vento. Como você não vai suportar o vento? A Bíblia diz que Jesus pega os discípulos e fala assim: ó, olha aqui, vamos atravessar o mar, vamos para a cidade de Gadara.
quando Jesus estava caminhando, estava no mar, o barco estava indo para Gadara, veio uma tempestade enorme. E essa tempestade, a Bíblia disse o quê? Que Cristo dormiu no barco. Aí eu falei, mas por que Cristo dormiu? Só que todo dia neste mar, a tempestade vinha. Cristo sabia. O tanto que o povo de Roma, aqui neste tempo, os vendedores de porcos daquele lugar, eles sabiam, chamavam essa tempestade de tempestade oportuna. Por quê? Quando eles iam atravessar para vender os porcos, eles esperavam a tempestade na beira da praia. Quando a tempestade vinha e passava, eles falavam assim, agora vamos. Mas Cristo sabia da tempestade, sabe o que ele disse? Não, vamos antes da tempestade. Mas por que, pastor, que ele foi chamado de tempestade oportuna? Sabe por quê, pastor? Porque o barco não tinha motor, o barco era de vela. Ele queria usar a tempestade para chegar no destino mais rápido. Ele queria usar a tempestade para chegar no destino mais rápido. Aí Davi aqui, eu quero ser instrumento de alimentação dentro da casa de Deus. Enquanto você estiver tentando fazer da sua forma, você nunca passa pelo processo. O que me chama a atenção, sabe o quê? Porque o livro de Gênesis, a Bíblia fala que Adão errou, Adão pecou. E Adão, ele pega uma folha, presta atenção, ele pega uma folha de figueira. Ele pega a folha de figueira. E a Bíblia diz que ele tenta tampar. Mas por que Davi, por que Adão, ele não pegou uma folha de banana? Por que ele não pegou uma folha de outra árvore, mas ele resolveu pegar a folha da figueira? Sabe por quê? Porque ele viu que a folha da figueira, ela tinha um formato de uma mão. E ela mede de 10 a 20 centímetros. Em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo? Eu preciso da ajuda do ser humano para me tampar minha vergonha. E quando ele tentou com as mãos dele, ele esqueceu de uma coisa, que a folha da figueira, ela dura de 2 a 3 dias para secar. Então, se ele tampou o pecado dele com a folha da figueira, 3 dias depois, o diabo ia falar, aquilo que eu te envergonhei, eu te envergonho de novo. Porque ele tentou fazer da forma dele. Mas Cristo, quando viu, perguntou assim, presta atenção, Adão, onde estás? Aí isso me confronta, por que onde estás? Porque a segunda pergunta feita, a primeira pergunta no Novo Testamento, no Velho Testamento é essa, Adão, onde está? E a primeira pergunta no Novo Testamento é a mesma, onde está? A primeira pergunta é Deus procurando o pecador. E no Mateus, é o pecador à procura de Deus. Ele sabia onde ele estava, sabia. Mas ele tinha um lugar de encontro com ele todo dia. Quando ele desce no local, cadê Adão? Não está. Ele vai procurar Adão. Quando ele procura Adão, presta atenção. A primeira coisa que tinha que acontecer, Adão tinha que morrer. Porque se errasse e pecasse, era a morte. O salário do pecado é a morte. Aí, o que me chama a atenção, porque ele é expulso do Éden. Quando ele é expulso do Éden, a Bíblia fala que ele tem um filho, Caim e Abel. Caim mata Abel. E quando Caim mata Abel, presta atenção, quando Caim mata Abel, Caim matou Abel e o próprio Deus pergunta, Caim, aonde está Abel? Senhor, eu vou saber de Abel? O sangue dele me clama. Quando ele disse o sangue me clama, o sangue de Abel estava pedindo misericórdia de Caim. Senhor, a misericórdia significa atributo de quê? De restauração. A misericórdia significa atributo de salvação. Ele não queria justiça, ele queria misericórdia. Por quê? Porque o sangue de Abel, a Bíblia fala que empurrou Caim para a porta do Éden. Do lugar onde o pai foi expulso, Caim foi parar de novo na porta do Éden. E quando ele para na porta do Éden, mostrando que o sangue de Abel teve poder de trazer Caim de volta para a porta do Oriente do Éden. E quando ele chega na porta do Éden, pastor, é proibido entrar. Se o sangue de Abel levou Caim para a porta do Éden, o sangue de Cristo é capaz de abrir porta onde ele nunca imaginou e colocar ele de volta. Se o sangue de Abel levou Caim para a porta do Éden, o sangue de Cristo aqui, que foi derramado, para quê, pastor? Para poder tampar a nudez de Adão do Cordeiro, é capaz de colocar você em lugares que você nunca imaginou. O terceiro óleo
É chamado óleo da iluminação do templo, aonde acende as lamparinas do templo. É por isso que pessoas, quando vai falar daquelas mulheres virgens, das 10 virgens, 5 tinham lamparinas. O azeite acabou e as outras 5 também não tinham. O que aconteceu, pastor? Porque as mulheres da Palestina deste tempo aqui, quando saísse na rua, elas têm que identificar quem era elas. E ela identificava como, pastor? Pela lamparina acesa que ficava perto do teu rosto. Quando elas passavam na rua, os homens que viam aquelas mulheres passando, eles diziam: esta aí não é prostituta, ela tem dono. Esta aí não é prostituta, ela tem noivo. Esta aí não é prostituta, ela tem marido. Aí quando aqui fala aqui, instrumento de iluminação, as lamparinas, aí eu fui entender. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Tem luz do mundo aqui? Tem luz do mundo aqui? Tem luz do mundo? Então, peraí. Aí eu fui entender. Se vocês são luz do mundo, eu imagino esse templo aqui, pastor, com todo mundo que era luz do mundo, colocar uma lâmpada no teto. E eu falar com todo mundo assim, pastor, ele olha para o alto. Será que vai conseguir olhar para 500 lâmpadas que estão no teto? Você acha que consegue? Não. O que acontece, será? Ela não consegue enxergar. Por quê? A luz é muito forte. Então mostra que muito crente junto não dá certo. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque a luz, ela só brilha no tempo de trevas. Então não adianta eu brigar com ninguém na igreja. Não adianta eu discutir com ninguém de ministério aqui. Por quê? A única luz que vai brilhar aqui é a dele. A única luz que vai brilhar aqui é a dele. A única luz que vai brilhar aqui é dele. Eu não vim aqui para brilhar, eu vim aqui para exaltar o nome dele. Eu não vim aqui para ser destaque, mas eu vim aqui para glorificar o nome dele. Então esta noite quem tem que brilhar é ele, e ele está na casa. Vamos lá. A Bíblia não fala que nós somos sal da terra? Quem é sal aqui? Quem é sal da glória? Quem é sal da glória? Se eles são sal, isso aqui é o maior saleiro que existe do século 21. Se a igreja é sal da terra, todo mundo aqui está dentro de um saleiro. Então a igreja é o maior saleiro do século 21. E se a igreja é um saleiro do século 21, a igreja tem que entender o quê? O sal, quando está no saleiro, não tem poder nenhum. O sal só tem poder quando sai do saleiro. Por quê, pastor? Para quem sabe disso, irmão, você coloca o sal dentro do saleiro e todo mundo coloca arroz, sabe por causa de quê? Porque ele junto demais atrapalha. Mas, pastor, por que você está falando isso? Quer ver agora o que eu vou te ensinar aqui agora? O poder do sal. Tem sal aqui? Quem aqui é sal? Quem aqui é sal? Alguém pode me dizer para que serve o sal? Para quê? Uma diz dar sabor e a outra. Para quê? Sabe para que serve o sal? Para dar sede. O sal serve para dar sede. E se eu sou sal, Cristo é a fonte. Se eu sou sal, eu tenho que falar de Cristo, vou pregar para alguém, sabe que eles vão falar? Estou com sede. Me leva onde é a fonte. A minha função como sal é trazer sede naquele que está lá fora. Se eu sou sal, eu tenho que levar sede para o traficante da biqueira. Se eu sou sal, eu tenho que colocar sede na prostituta. E ela vai perguntar aonde é a fonte. E você vai dizer, lá na Avenida Duque de Caxias, na igreja Portas Abertas. Por que, pastor? Porque Jesus disse para a mulher samaritana, enquanto você bebe da água do homem, sempre terá sede. Mas no dia que você beber da minha água, e já irá gerar dentro de ti rios, fontes de águas vivas. O quarto óleo. Sabe por que serve o quarto óleo? Que Davi queria mostrar? Para fazer sabão. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu quero ser sabão dentro da casa de Deus. Aí eu perguntei, mas por que Davi quer ser sabão? Aí Davi disse assim, eu preciso limpar alguém. Eu preciso lavar alguém. Aí eu entendi, mas Davi, como que você vai lavar alguém? Sabe o que Davi me ensina? O quê? Primeiro eu tenho que permitir ser limpo.
Um ferido não cura outra ferida. Um machucado não cura outro machucado. Quando Davi estava dizendo isso aqui, João 15:3 diz: vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado. Pastor, qual o poder também limpar a palavra? Davi estava dizendo: ei, eu vou permitir ser limpo, tratado, restaurado, curado dentro da casa de Deus, para mim curar aqueles que estão chegando aqui dentro. Eu vim aqui esta noite com uma palavra profética sobre a vida de alguém. Que palavra, pastor? Deus está te levantando para restaurar a vida de alguém. Deus está te levantando para curar a vida de alguém. Eu sou uma oliveira verde. Eu amo a história de Noé, sabe por quê? Ele ficou dentro da arca 40 dias. Não ficou dentro da arca 40 dias. Coloca para mim o texto aí, para mim encerrando. Vamos lá. Gênesis. Gênesis. Capítulo 8. Capítulo 7. O dilúvio durou 40 dias. Presta atenção. Capítulo 7, verso 6. Eu queria que a igreja lesse bem alto o verso 6. Noé, com 600 anos, está aqui, ó. Quando o dilúvio das águas veio sobre, ele tinha 600 anos de idade. Quantos anos Noé tinha? Quantos anos? Agora abre para mim o capítulo 8. Vamos lá. Verso 13. E aconteceu que no ano o quê? Quantos anos tinha se passado? Um ano ele estava lá dentro da arca. Mas pastor, só um ano? Não. Ele saiu da arca dia 27 de fevereiro. Pastor, como? Está na Bíblia, tá? E no mês primeiro, no primeiro dia do mês, que é em janeiro, as águas se secaram, mas ele estava na arca. De sobre a terra, então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e eis que a face da terra estava enxuta, verso 14. E no segundo mês, fevereiro, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então Noé ficou 1 ano, 2 meses dentro da arca. Mas espera aí, pastor, o que isso tem a ver com Davi? Agora eu entro, sabe por quê? Porque quando aqui ele pegou e secou tudo, ele solta uma pomba. A pomba vai e pega uma folha de oliveira. E Davi disse assim: eu sou uma oliveira verde dentro da casa de Deus. Por que a pomba trouxe uma folha de oliveira? Sabe por quê? Durante 1 ano, a oliveira ficou quieta no mesmo lugar, dizendo: eu resisto tempestade, mas eu resisto no mesmo lugar. A pomba pegou para mostrar para Noé a única árvore que segurou a tempestade, a única árvore que segurou calúnia, a única árvore que suportou fofoca, a única árvore que suportou abandono, a única árvore que foi através de tristeza, de lágrima. Davi disse: eu ainda vou permanecer de pé dentro da casa de Deus. Mas pastor, está fazendo fofoca com meu nome. Permaneça dentro da casa de Deus. Mas pastor, caluniaram, pastor. Permaneça dentro da casa de Deus. Mas pastor, falaram mal de mim. Permaneça dentro da casa de Deus. Pastor, levantaram contra o meu ministério. Mas Davi me ensina: eu ainda permaneço dentro da casa de Deus. Você sabia que a oliveira ainda é a árvore que dura mais tempo de vida? Em Portugal tem uma oliveira que ela tem 3.000 anos. Quantos anos? Ela ainda produz fruto de azeitona até hoje, como uma nova. Sabe o que Davi está me ensinando? Não importa o tempo, eu tenho que dar fruto. Tem gente que fica velho dentro da casa de Deus, que fala: pastor, não faço mais nada. Tem gente que está velho na igreja e fala: já passei por todo o setor, mas nunca trouxe uma alma.
Ele não traz alma, mas tira um quando sai. É igual João, capítulo 21, Pedro. Voltou para pescar. E quando ele volta para pescar, presta atenção. Pedro, ele tinha experiência em pesca. Aí sabe o que Pedro faz? O Cristo mandou eu ganhar almas. Presta atenção. Mas por que Cristo disse para Pedro: Pedro, tu não serás mais pescador de peixe, tu serás pescador de homens. Sabe por quê? O pescador de peixe, a experiência dele é pescar um peixe vivo e matar. E a experiência do pescador de alma? A nossa função na igreja é essa. A nossa função. Então aqui nos mostra o que, pastor? Que Davi estava dizendo: pode passar o tempo que for, eu vou permanecer dentro da casa de Deus. Aí eu encerro agora. Quando ele disse assim, aqui, ó, presta atenção. E no dia que eu fui meditar nisso, pastor, tive que entrar dentro do supermercado. Por que Davi, ele queria ser uma azeitona na casa de Deus? Presta atenção. Por que Davi queria ser uma azeitona? Aí eu peguei um vidro de azeitona e comecei a olhar. Por que Davi queria ser uma azeitona? Tanto fruto mais bonito. Davi podia falar: eu quero ser uma maçã, eu quero ser um figo. Mas Davi disse assim: eu sou azeitona dentro da casa de Deus. Aí eu fui pegar, presta atenção. Quando eu peguei o vidro de azeitona, estava lá assim, pastor, R$6,90. Aí o Espírito de Deus falou comigo assim: pega um vidro de azeite. Aí quando eu vou lá no azeite, está lá assim, ó, R$24. Aí eu falei: pera aí. Davi queria ser azeitona, mas ele sabia que tem um processo. Para ele descobrir o valor dentro da casa de Deus, ele tem que suportar o processo. Para ele descobrir o que ele vai ser dentro da casa de Deus, ele tinha que suportar a calúnia. Mas eu fui entender como. Mas espera aí, que processo é esse? É o processo de amassar. Getsemane. O processo da prensa de Cristo. É por isso que Abacuque capítulo 3 diz assim, que o fruto da oliveira minta. Sabe por quê? Tinha fruto da oliveira que dava bonito naquele tempo e enganava o produtor. E Deus, como era produtor, manda a oliveira lá para o Getsemane, para a prensa, para ver se é verdadeira. Por isso que Cristo teve que ir para o Getsemane, no lugar da prensa. Então nós temos que passar pelo processo. E esse processo da prensa não é fácil. Por quê? Porque Deus sempre vai levantar alguém para ser a prensa na minha vida. Deus vai levantar alguém que todo dia vai olhar para a tua cara e dizer para você assim: eu não vou com a tua cara. Mas Davi estava dizendo: permaneça dentro da casa de Deus. Que se você quer sair do processo da azeitona para o azeite, vai ter que passar pelo processo da prensa. Eu vim aqui essa noite, na vida de alguém, às vezes você está pensando em desistir. Pastor, eu não aguento mais a fofoca. Pastor, eu não aguento mais a calúnia. Pastor, eu não aguento mais o desprezo. Pastor, eu não aguento mais o abandono. Mas Deus está dizendo: permaneça dentro da casa de Deus. Ele te chamou para ser oliveira, e a palavra oliveira significa resistência. Resista às tribulações, resista às batalhas, resista às guerras. Eu vim aqui esta noite com esta palavra profética sobre a vida de alguém. Se prepara, o processo da azeitona termina hoje, mas você está sendo preparado para ser azeite, e azeite tem valor dentro da casa de Deus. Azeite tem valor dentro da casa de Deus. Vocês acham que Deus faz alguma coisa ao contrário? Nunca. Samuel capítulo 10. A Bíblia fala que Deus fala assim com Samuel: Samuel, eu vou enviar alguém a ti. Coloca para mim. Vamos lá, para me encerrar. Preciso encerrar. Olha, Samuel. Só te mostrar algo. Capítulo 10. Então se tomou Samuel
era ele que tinha especialidade para enfrentar, porque ele era da tribo de Benjamim. Só podia ser rei quem era da tribo de Judá. Aquele é da tribo de Benjamim. Aí Deus fala com ele, que Deus fala, e enviar ele. Quando enviar ele, falou com ele assim, pega um vaso de azeite. Mas espera aí, pastor, onde tem a diferença aí? Quer ver agora? Capítulo 16. Olha que Deus falou com ele, eu vou enviar você. O homem, ele estava esperando Saul chegar. Agora olha aqui. Olha agora, para Davi. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás posse de Saul, a fim de eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche, eu quero outra versão, porque aqui o certo não é esse. Cadê? Esse é o chip. Mas por que não são de Saul? Deus falou com Samuel, pega o vaso. E não é de Davi, pega o chip. Pega o vaso, pega o chip. Pega o vaso, pega o chip. Sabe por quê? O vaso, quando cai no chão, sabe o que ele mostrava? Se Saul não valorizar a unção que eu dei a ele, ela será quebrada. O ministério de Saul foi quebrado por isso. Mas olha aqui para você entender que Deus não faz nada errado. Olha aqui. O Senhor falou com Samuel o endereço? Aonde era a casa de Jessé? Ele falou? Não. Mas olha o que Deus falou com ele aqui, ó. E o Senhor Deus disse a Samuel, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chip de azeite. Outra versão. Olha aqui, enche um chip de azeite e fala o quê? E vem. Se ele falou vem, sabe o que Deus falou com ele? Eu estou te esperando lá na casa de Jessé. Na unção de Davi, Deus disse assim, vem, porque eu já estou na casa de Jessé para continuar o ministério de Davi. Na unção de Davi, Deus dizendo, ô Samuel, eu te espero na casa de Davi, encontra comigo lá, mas na de Saul eu envio até a ti. Eu estou dizendo para alguém aqui esta noite, permaneça, Deus tem algo grande para ti, permaneça, Deus tem algo grande para tua casa, permaneça. Deus tem ministério para ti. Eu vim aqui com uma palavra de Belo Horizonte, mas pastor, é difícil. Eu sei que não é fácil, é difícil, mas Deus está dizendo aqui, permaneça. Vai te colocando de pé, permaneça. Porque pastor, permaneça, porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Lá em Levítico capítulo 15, 25 disse assim, ei, 6 anos, você só vai plantar. 6 anos só planta. E no 7º ano, agora chegou o tempo da colheita das portas abertas de Belém do Pará. Porque é um ato profético. 7 anos. É o tipo dia. Uma árvore cresce com o tempo. E uma das árvores que eu amo na Bíblia Sagrada, sabe como ela chama? Cedro do Líbano. É a única árvore na Bíblia que ela cresce 80 metros para baixo. E quando ela cresce, todas as árvores, é isso aqui que acontece, ó. Todas as árvores, quando encontra a rocha, aqui para, não tem como mais. E o cedro do Líbano, o foco dele é encontrar uma rocha. Porque quando ele encontra a rocha, a raiz do cedro do Líbano, ela passa em redor da rocha e rola toda a sua raiz na rocha. Para quê, pastor? Porque quando ela cresce 80 metros para baixo, ela cresce 40 metros para cima. Por quê? O cedro do Líbano me ensina, primeiro, o meu ministério tem que crescer dentro, não fora. O meu ministério tem que crescer dentro. Por quê, pastor? Quanto mais a árvore cresce, é com 2, 3 anos que ela cresce 10 a 20 centímetros. Aí todo mundo para assim, ó, para você fala assim, ó, até hoje você está na porta aberta e nada. Por quê? Eu estou crescendo para baixo primeiro dentro. Depois eu cresço para fora. Aí termina assim, ó, vem aqui, pastor. Olha o cedro do Líbano. Olha o cedro do Líbano. Quer ver o cedro do Líbano como é que fica aqui, ó? Quando ele cresce, o cedro do Líbano, pega a raiz, enrola na rocha, ele sempre cresce e dá uma oportunidade para as árvores próximas. Sabe como que é dar oportunidade? Isso aqui, ó. Só vou te mostrar para encerrar. Olha aqui, ó. O cedro do Líbano, por enquanto assim. Aí o cedro do Líbano pergunta para as outras árvores, quer ver? Árvore.
Como está a sua raiz? Você já encontrou a rocha? Não encontrei a rocha. Árvore. Como está a sua raiz? Você encontrou a rocha? Não encontrei a rocha. Aí sabe o que o cérebro fala? Eu encontrei a rocha. Árvore. Quando a tempestade vir, você não vai conseguir ficar em pé. Porque você não encontrou a rocha. Mas eu, como cedro do livro, eu permito que a sua raiz se enrole na minha. Quando a tempestade vir, eu vou te segurar de pé. Quando depender de mim, você não vai tombar. Quando depender de mim, você não vai cair. Quando depender de mim, a igreja, portas abertas, vai ficar de pé. Quando depender de mim, portas abertas não vai fechar. Quando depender de mim, Deus, a igreja, portas abertas, se fechará. Sabe por quê? Enquanto o cedro do Líbano está de pé, você também vai estar de pé. Olha aí, olha aí. Pode puxar para cá, mas o cedro do Líbano não deixa cair. Vai para lá, mas não cai. Enquanto o cedro do Líbano estiver de pé,